Galera, essa teoria aqui não é uma daquelas que tu sai empolgadão, é aquela que fala, meu irmão, isso aqui absurdo, essa aqui te deixa pensativo, tá? É dolorosa, machuca, principalmente porque ela vai acontecer, ela é extremamente real. Ela não é só de explodir a cabeça, né, explodir a mente, como também de explodir o coração. E eu tô 90%, 95% convencido de que a Bonnie é realmente filha do Shamrock, o irmão gêmeo do Shanks. As várias evidências que a gente vai ver durante o vídeo são indicativos fortes. A maneira como isso vai influenciar na narrativa também é um grande fator a se considerar, e vocês vão ver como cada argumento levantado já funciona de forma separada, por si só, fazendo ser possível. Só que eles juntos formam inegavelmente uma ideia com grandes probabilidades de realmente acontecer. E assim, tá? A comunidade inteira de One Piece vai ficar falando sobre isso até que se confirme ou se prove o contrário. Mas tem um ponto que talvez seja o que mais implique de fato na narrativa, que envolve os Gorosei, Marejoa e tudo mais, que simplesmente ninguém tá comentando. Então nesse vídeo eu vou trazer para vocês essa teoria de forma completa, tá? Compilando tudo que a gente precisa saber sobre a questão do Shamrock ser pai da Bonnie. A gente vai falar de tudo que você já viu por aí e também do que você ainda não viu. Além de um detalhe sobre o Shamrock que tem que ser esclarecido desde sua aparição, né? Desde que agora foi revelado seu nome, posição e tudo mais. Isso é muito importante. É isso, eu sou o Lipe, tá? Esse é o canal Chapéu de Palha e hoje a gente vai ficar meio assim. Ficar meio assim vendo como Oda tá montando mais um cenário de dor pra Kuma e também pra Bonnie. Na verdade, um cenário de resolução que obviamente vai terminar muito feliz, né? Porque assim, a real é que Figarland Shamrock é o homem que cometeu atrocidades incalculáveis com o amor desse homem e a mãe dessa menina. Então já te peço aqui no início para deixar aquele like, se inscrever no canal se não é inscrito e não esquece de deixar também uma mensagem muito importante de feliz aniversário pro meu companheiro, o Derek, tá? Porque hoje é aniversário dele, então vamos comemorar aí. Tenho certeza que ele vai gostar muito de ler os comentários de vocês e é isso, vai ficar muito feliz. Então sem mais delongas, simbora embarcar e entender por que Figarland Shamrock é o pai biológico de Jewelry Bone. Virou o programa do Ratinho, né? Ratinho, inclusive falando de ratinho, a gente vai falar hoje de uma família de ratos, né? Não por parte da Bonnie, mas sim por parte de Garland e Shamrock, né? A gente já comentou aqui de Gunko e Kong, falamos também, obviamente, né, desse caso recente do capítulo 1137 com Rei Harold e Kaido, mas essa aqui, Shamrock e Bonnie, é muito forte. No SBS do volume 72, Oda respondeu uma curiosa pergunta pedindo para ele desenhar os supernovas com gêneros trocados. O resultado foi esse aí. E eu lembro perfeitamente que a galera da época já estava comentando como a Bonnie se parecia muito com o Shanks. E parece que finalmente a hora disso fazer algum sentido chegou. No capítulo 1099 de One Piece, e depois confirmado pelo Jay Garcia no capítulo 1104, a gente descobre que a Jinny, mãe da Bonnie, foi forçada a se casar com um Tenryubito, se tornando assim sua 8ª esposa. Alguns anos depois, ela é descartada enquanto estava grávida, como se não fosse absolutamente nada. Dessa enorme tragédia nasce a querida Bonnie, um raio de esperança no meio desse cenário tão obscuro. E dentre as várias perguntas que surgiram aí, uma das que mais impactaram foi: quem é o pai biológico dessa criança? Quem é esse Tenryubito? Alguém sem relevância que nunca vai ser tratado na história? Ou uma figura evidentemente maligna, tá? E de modos absolutamente conturbados, que em algum momento vai ter participação ativa nessa narrativa? Eu acho que se fosse um Tenryubito qualquer, né, já funcionaria perfeitamente bem, como de fato funcionou. Mas dá pra ficar ainda mais interessante? Cara, dá pra ficar ainda mais interessante. Dá pra Eiichiro Oda ir além. Enquanto a gente nutre um carinho enorme pelo Kuma e pela Bonnie, a gente, leitor, guarda antipatia gigantesca contra quem quer que seja esse homem que se envolveu dessa maneira tão, cara, horrenda com a Jinny. É asqueroso, é alguém da pior espécie. A gente não sabe quem é essa figura, mas a gente sabe dos sentimentos que a gente tem por ele. Então por que não dar um rosto pro leitor direcionar as suas emoções? O Oda criou para ele próprio a faca e o queijo. Tá na mão.
é muito fácil dele conduzir o mistério da origem da Bonnie pro Shamrock e transformar esse personagem não só no antagonista principal do arco, como que parece que ele vem se tornando, mas sim um verdadeiro vilão, uma representação da maldade, um ser humano desprezível em todas as suas camadas, alguém que realmente desperta o ódio no leitor, como foi o caso do Jay Garcia. Ele já tá se mostrando alguém desprezível com esse temperamento soberbo, supremacista, de maluco, de alguém que enxerga a sua existência como superior às dos demais. Então ele já vem criando, ele já tem essa semente de arrogância plantada, e a gente pode ter, de forma muito fácil, ele já antecipadamente ter feito outras atrocidades que afetaram diretamente a nós, leitores, ao ver o passado da Ginny, do Kuma e da Bonnie. Então o fomento por um vilão já tá na história da Ginny. O fomento para transformar esse ódio que a gente sente por aquele Tenryubito no Garlin é fácil. É só direcionar isso. Então já tem toda uma carga extremamente pesada que o Oda pode só, vai pro Shamrock. Eu falei Garlin antes? Enfim, pro Shamrock. E com isso dá pra transformar ele num personagem ainda mais interessante e principalmente vilanesco, né? É só Oda relacionar essa história da Ginny e pronto. O que é algo que parece que vai se concretizar por outros aspectos, um deles sendo o motivo do Oda ter permanecido com o Kuma e a Bonnie na narrativa, agora em Elbaf. Qual o propósito da participação deles nesse arco? A verdade é que por mais que o final de Egghead tenha sido, cara, coroado com um lindo pôr do sol, acompanhado dos sorrisos de pai e filha, eu particularmente não acho que a história deles dois tenha chegado ao fim. O arco desses personagens continua aberto, sem uma conclusão. Então dá pra trabalhar isso aí. Dá pra imaginar algum momento de encontro entre, sei lá, o Shamrock vendo a Bonnie, ele tendo uma reação meio esquisita, um breve momento de memória da Ginny e falando alguma coisa asquerosa, né? Sem mostrar, na verdade, nenhum sentimento pela Bonnie, mas sim só um desprezo absoluto. Enfim, algo muito doloroso, pesado e possível, tá? Parece muito plausível que isso seja verdade, que existe essa relação entre Bonnie e o Shamrock em algum momento pode até destratar a filha dele sem saber que é filha, ou realmente lembrando da Ginny. Cara, o que importa é, parece plausível pra caramba. Eu acho que é notável o quão bem o Shamrock se encaixa nas lacunas da história da Bonnie e pode funcionar. Isso por si só já me parece o suficiente para não duvidar de que essa possibilidade é real. Mas não é só pela aparência com o gênero trocado e a questão da Ginny que conecta a Bonnie com o Shamrock. Tem também a inspiração e origem dos dois personagens. A Bonnie obviamente inspirada na Annie Bonny, uma rebelde irlandesa que se tornou uma pirata se disfarçando de homem, enquanto a Bonnie de One Piece se tornou uma pirata se disfarçando de adulta. O Oda já confirmou essa óbvia inspiração no SBS do volume 52. E isso se conecta ao Shamrock porque ele também é inspirado na Irlanda, assim como a Annie Bonny veio de lá, assim como muitas pessoas também acreditam que o Shanks seja. Então a própria nacionalidade, as inspirações para eles combinam porque derivam exatamente do mesmo lugar. Só que tem outro ponto aqui que eu não vi ninguém falando e eu acho que tem certa relevância para toda essa teoria. Durante os eventos do capítulo 1103, o Jay Garcia comenta outra peculiaridade muito específica do passado da Bonnie. O próprio Gorosei conduziu experimentos na Ginny e através disso ela desenvolveu a doença das escamas Safira. Durante esses experimentos, ele testou se uma fruta do diabo poderia ser extraída e transferida para uma criança. A cobaia recém-nascida para esse experimento foi exatamente a Bonnie. O Saturno tinha esses conhecimentos científicos por ser exatamente o Gorosei conhecido como Deus Guerreiro da Ciência, ou seja, o ministro mundial desse campo de conhecimento. E quem é que vem substituir ele? Exatamente o Garlin, o novo Deus Guerreiro da Ciência, alguém que provavelmente também tem vasto conhecimento nessa área. Se o Garlin é um dragão celestial e viveu a maior parte da sua vida em Marejoa, que tipo de experimentos ele deveria fazer? Quem fazia parte das pesquisas do Saturno? Será que o Garlin estava envolvido junto a ele? Por que a Bonnie foi escolhida para ser a cobaia? Por que a Ginny foi servir de experimento? Talvez porque o dragão celestial que a fez sua esposa também tivesse alguma ligação com a ciência? Saturno ciência, Garlin ciência e Shamrock
filho do Garlin. Não é nada difícil imaginar que um ser asqueroso como o irmão do Shanks descartaria sua 8ª esposa para servir como cobaia depois que ela a servisse como ele queria, como ele desejava. Ela não foi basicamente jogada fora depois que não servia mais como esposa e nem como cobaia? Então acho que o Garlin ter virado ministro da ciência denota que ele tem grande habilidade com a ciência e de repente trabalhou de alguma forma junto com o Saturno no experimento que ele fez na Ginny e na Bonnie. Afinal de contas, não parece ser muito a cara dos dragões celestiais, né? Terem vários laboratórios por aí, serem vários cientistas ou algo do gênero. Então essa relação entre os dois é capaz de justificar porque a Ginny e a Bonnie foram experimentos, porque elas estão diretamente ligadas ao Shamrock, filho de Garlin. Cara, eu vejo a soma de todos esses elementos como uma teoria sólida de que o Shamrock é o pai biológico da Bonnie, porque o pai de verdade a gente sabe, né? Todo mundo sabe que é o Kuma. Então, para fechar o vídeo, eu só queria levantar mais um detalhe que é importante a gente diferenciar entre o Figarland Garlin e o Figarland Shamrock. Tô vendo muita gente confundindo isso, tá? Muita gente comentando que o filho do Gorosei herdou a posição de seu pai dentro da Ordem dos Cavaleiros Sagrados, só que não é exatamente assim, tá? Tem algumas diferenças que vale a gente ficar atento. Em japonês, o Garlin é descrito como Saiko ou Shireikan desse grupo de cavaleiros, que a gente pode traduzir como Comandante Supremo. Já o Shamrock é descrito como Danchou, um termo muito comum em Black Clover para se referir aos capitães de cada esquadrão da Ordem dos Cavaleiros Mágicos, ou seja, é basicamente se referir ao Shamrock como um comandante. Fica claro pelo que está sendo mostrado aqui que o Shamrock não herdou a posição do seu pai dentro dos Cavaleiros Sagrados. O título anterior do Garlin, de Comandante Supremo, era hierarquicamente maior, tá? E isso levanta algumas dúvidas. Quem assumiu o posto de Comandante Supremo? Outro Cavaleiro Sagrado? Se mantém vazio desde a ascensão do Garlin aos Gorosei? Será que o Shamrock quer tanto dominar Elbaf para ascender a esse patamar que era do seu pai? Agora, será que sua filha será um obstáculo que vai o impedir de realizar esse desejo? Isso a gente só vai descobrir nos próximos capítulos de One Piece. Meus queridos, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu te peço encarecidamente para deixar aquele like, se inscrever no canal e não esquece, dá mensagem pro Derek, tá? Manda um feliz aniversário pra ele, manda um parabéns, tenho certeza que ele vai curtir muito, muito, muito. E eu vou agradecer também a todos vocês. Tamo junto, não esquece mais uma vez do like, se inscrever no canal, agradeço novamente por ter me acompanhado até aqui. E eu espero que você tenha gostado dessa teoria, tá? Cara, eu acho muito boa. Eu acho que o Garlin não, né? O Shamrock ele encaixa nas lacunas. Eu acho que essa parte final falando sobre a ciência, sobre ele ter dado o posto de Garcia e que pode ter relação com a... Cara, eu acho muito bom. Eu realmente acho muito, muito, muito bom. E colocaria minhas fichas aí, tá? Acho sim que Figarland Shamrock é o pai de Jillery Bone. E dito tudo isso, a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. Valeu, galera. É nóis. Sim!